Pedro Leitão atua em projetos de sustentabilidade, mobilização de recursos e também inovação e modelos de negócio. Ele é bacharel em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Engenharia de Produção na área de Meio Ambiente e Opinião Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje está na direção do Projeto Rural Sustentável Caatinga, que é executado pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. E no nosso café nós vamos conversar sobre temas relacionados ao meio ambiente e também sobre os desafios para a prática da agricultura de baixo carbono. Pedro Leitão, seja bem-vindo à TV Caatinga da Univasf. Para começar, explica para a gente o que é a agricultura de baixa emissão de carbono. Ok. Para começar, muito obrigado pela essa entrevista. Prazer enorme estar aqui, né? A agricultura de baixo carbono é uma agricultura que tem uma relação e uma preocupação com o clima, né? Então, nós vivemos hoje uma crise climática com um excesso de emissões de gases de efeito estufa, principalmente de carbono, né, para a atmosfera. Essa atmosfera causa o efeito estufa, né, que significa que os raios do Sol não conseguem rebater e saírem para além da atmosfera, ficam capturados, ficam presos ali e aquece o planeta, né? E esse aquecimento do planeta certamente implica em alterações de temperatura e uma desregulação, né, da natureza em termos de, enfim, toda a estrutura que a gente tem na última era, né? Os gelos, os oceanos, enfim, as florestas. E essa temperatura impacta nisso tudo, né? Então, essa chamada crise climática requer que esforços sejam feitos de todas as sortes para evitar a emissão de gases, para capturar carbono, para fixar carbono no solo, né? Para fixar nitrogênio no solo. Então, a agricultura de baixo carbono é uma agricultura que se adequa às agendas climáticas, que são de emissão, de evitar a emissão e de adaptação, de se adaptar às mudanças que já existem como decorrência da crise climática. Então, é uma agricultura que se pratica ou que se tenta desenvolver técnicas que permitam uma menor emissão, tentativamente até zerar as emissões de carbono, né? E adaptar as espécies agrícolas, principalmente, às condições atuais de clima e temperatura do planeta. Fundamentalmente é isso. E de que forma essas tecnologias, esses conhecimentos podem ser acessados pelos pequenos produtores? Vamos lá, duas partes. A agricultura de baixo carbono, ela surge como uma resposta, eu diria assim, de uma origem mais técnica do que prática, né? Ela é uma agricultura pensada para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, pensada para estimular a adaptação de espécies a novas temperaturas, novas condições. Portanto, ela vem com uma agenda, né, que te permite mensurar quanto carbono está sendo evitado, de emissão evitada, quanto carbono está sendo fixado no solo, coisas desse tipo, né? Que um agricultor, em geral, não tem essa preocupação, né? Então, o que o pequeno agricultor precisaria fazer para praticar agricultura de baixa emissão de carbono, não só é absorver essas técnicas de integração lavoura, pecuária, floresta, mas, num outro nível, se apropriar também dessas tecnicalidades associadas à agenda de clima para que ele possa ter benefícios. Porque hoje em dia há benefícios econômico-financeiros, estímulos, para quem deixa de emitir carbono, para quem pratica proteção de floresta, né? Existem os chamados pagamentos por serviços ambientais, que está na legislação brasileira e está na legislação do mundo. Então, não é apenas uma questão de eficiência agropecuária, né? Não é só uma questão de eficiência produtiva. Há também acesso a outros recursos que estão disponíveis na sociedade e que são de interesse e de benefício dos agricultores. Agora, só uma observação.
A agricultura de baixa emissão de carbono, ela na origem não foi pensada para o pequeno agricultor. Ela foi pensada para a grande agricultura, né? Para como é que você diminui os impactos da grande agricultura, por exemplo, no cerrado, né? Na soja, produção de soja, etc. O que nós estamos fazendo aqui no semiárido, que eu entenda, é a primeira tentativa de trazer a agricultura de baixa emissão de carbono para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. E é um desafio que a gente tem mostrar que a Caatinga tem essa possibilidade também de contribuir para a agenda climática. O senhor comentou então aí dos grandes produtores e não na área do senhor, quais são os principais desafios então para uma adoção dessas tecnologias por parte dos grandes produtores dessa área de agropecuária? Primeiro, a viabilidade econômica, né? Ou seja, fazer a agricultura do jeito que hoje é feita, com os estímulos que se tem, né? É possível que venha encontrar um limite. Não dá para se produzir desse modo, seguir produzindo desse modo, sem que você esgote os recursos naturais, né? E então eu acho que é um processo que eventualmente deve acontecer de retirada de estímulos, né, para esse tipo de agricultura extensiva e baseada principalmente no uso de combustíveis fósseis na forma de adubos e coisas desse tipo, para uma agricultura mais, eu diria, próxima da natureza, principalmente por meio dessas integrações, né, dessa diversidade e combinação de produções, mesmo em grande escala. Mesmo em grande escala, que é o grande desafio, por exemplo, como é que você torna a produção de soja sustentável? Se você olha uma imagem de um campo de soja no Cerrado hoje, é monocultura pura por uma vasta extensão. Como é que você modifica aquilo de modo que você passe a ter um cenário, né, uma paisagem mais diversa, onde você combine, mesmo que você não faça pecuária, mesmo que você não tenha animais, que você combine floresta com plantio, né? Com agricultura e talvez até aquacultura, até piscicultura. Mas o que importa é manter uma certa combinação que mantenha o interesse econômico do produtor, né? Eu acho que do ponto de vista do produtor de soja ou de qualquer algodão ou qualquer outra cultura extensiva, o que no fundo talvez importe a ele seja manter as condições econômicas dele. Então, se você consegue manter esse nível de interesse por meio de tecnologias ou de práticas alternativas, eu tenho a impressão que não fere os interesses principais dele, né? Ele continua sendo um ator econômico importante. O senhor também atua com gerenciamento de recursos e captação também para projetos relacionados à sustentabilidade. Em relação a isso, às vezes uma instituição, uma organização tem um projeto, um plano muito bacana, mas não tem recursos. De que forma essas instituições podem buscar recursos para financiamento de projetos desse tipo? Bom, eu diria, numa linguagem mais simples, assim, há um mercado de recursos, né? Um mercado nacional, um mercado internacional de recursos para projetos associados a determinados temas, né? Esses recursos podem ser nacionais e podem ser nacionais públicos, ou seja, há várias, o governo federal, por exemplo, e eventualmente governos estaduais podem lançar editais, chamadas, né? Oferecendo recursos para vários tipos de projetos, quer sejam em vários temas, quer sejam educacionais, quer sejam ambientais, quer sejam sociais. Então, as instituições precisam estar de olho, precisam estar alerta para esses editais, para essas chamadas públicas em geral. Outra fonte importante são os recursos de cooperação internacional. E hoje, no Brasil, né, com uma severa diminuição de recursos por parte, principalmente, do governo federal, a disponibilidade é maior no âmbito dos recursos internacionais, né? Então, por exemplo, tomar o exemplo do Projeto Rural Sustentável. O Projeto Rural Sustentável
ele é resultado de uma cooperação entre o governo britânico, por meio do Ministério da Agricultura, o equivalente britânico, né, com o governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura brasileiro, que resolvem cooperar. E por que eles resolvem cooperar e por que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, resolve oferecer recursos para o Brasil? Porque o Brasil é um dos principais emissores de gases de efeito estufa, é o quarto ou quinto maior emissor de gases de efeito estufa no planeta. Então, do ponto de vista da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, interessa a eles que haja uma diminuição dessa emissão, porque no caso do clima, isso é global. Que se emite no Brasil, mas sofre lá o súdito da rainha, né? Então eles, por terem recursos, né, e terem isso como estratégia, né, uma ação global, eles oferecem um recurso ao Brasil para que o Brasil desenvolva tecnologias que emitam menos gases de efeito estufa, que impactarão menos a eles lá, né? Então, e no caso do Brasil, um dos principais fatores de emissão é a agricultura, principalmente a conversão de uso do solo, principalmente a derrubada de florestas e a conversão de florestas em áreas agropecuárias, né? Então, o que houve, da parte do governo inglês, houve uma oferta de recursos para que se desenvolvam tecnologias que sejam menos emissoras de gases de efeito estufa. Então, esse é um exemplo. Há vários outros programas, né, principalmente dos países nórdicos, dos países europeus do norte. Então, a Noruega é um país caracteristicamente reconhecido por ter um programa importantíssimo, a Agência de Cooperação Norueguesa, NORAD. A Dinamarca tem também, a Grã-Bretanha tem, a França tem. Então, o que se precisa é estar de olho, né? O que é difícil, porque nem todas as instituições têm recursos para ter alguém cuja a responsabilidade é ficar monitorando esse tipo de oportunidade e preparando projetos que é difícil de fazer, né? Toma tempo, é caro, mas é o preço que se tem para poder ter acesso a alguns desses recursos internacionais. O senhor já explicou aí essa questão do PRS, Caatinga, mas agora, voltando aqui para esse curso de especialização que está sendo ofertado em parceria com a Univasf, que é o primeiro do Brasil, qual é a importância desse tipo de iniciativa para a sustentabilidade no semiárido brasileiro? Eu acho que a importância tem vários aspectos dessa importância, né? O primeiro é algo que se deduz daquilo que a gente já conversou, ou seja, a agricultura de baixa emissão de carbono foi inicialmente pensada para a grande produção, né? Nós estamos tentando trazer a agricultura de baixa emissão de carbono, tecnologias de baixa emissão de carbono para o semiárido, é uma espécie de ousadia, porque o semiárido não é reconhecido por produções muito extensas, né, por áreas muito extensas de produção. Na verdade, é no semiárido que se concentra a maior parte da agricultura familiar no Brasil, né? O maior número de unidades produtivas de agricultura familiar no Brasil. Eu desconheço que haja ainda no Brasil, porque esse tema é relativamente novo para nós, eu desconheço que haja um outro curso sobre tecnologias agrícolas de baixo carbono que não esse que nós inauguramos em parceria com a Univasf, mesmo em outros biomas. Eu desconheço isso, né? E qual é a lógica, qual é a importância disso? É que se nós queremos promover a agricultura de baixa emissão de carbono junto ao produtor, qual é o meio de fazer isso? O meio de fazer isso seria formar profissionais em assistência técnica rural, em extensionismo rural, capacitar esses profissionais para que eles possam levar esse conhecimento e essa informação para o agricultor. E é isso que nós estamos fazendo junto com a Univasf. Nós desenvolvemos um curso de especialização que, graças à pandemia, era para ser um curso para 125 profissionais. Graças à pandemia, que nos impediu de fazer esse trabalho presencialmente, nos obrigou a fazer à distância, só que a distância facilitou,
Porque ao invés de 125, nós fizemos 660. Capacitamos à distância 660 profissionais, já que não havia custo de transporte, presença, nem coisa nenhuma, bastava ter acesso a um computador. Agora fica difícil levar 600 profissionais ao campo para visitarem experimentos, né, que se aproximam de agricultura de baixa emissão de carbono, justamente os quais nós estamos querendo qualificar, né, introduzir pequenas alterações para que eles se qualifiquem como eles saiam dessa instância que já é muito interessante de convivência com o semiárido para que se qualifiquem como projetos de tecnologia de baixa emissão de carbono, né? Então, quem vai fazer essa transição ou facilitar, promover essa transição, são esses alunos que estão sendo capacitados agora nesse curso da Univasf. A partir desse exemplo de parceria interinstitucional, que já é uma realidade com o curso TecABC, de que forma outras organizações podem agregar ao projeto, né? Agregar a essa rede? Essa é uma excelente pergunta, porque é um dos nossos objetivos, né? Nós sabemos que nós somos um projeto pequeno e que o nosso volume de recursos não é muito expressivo, né? Mas, e daí a gente tem uma preocupação muito grande de trabalhar em rede. Então, rede para nós é uma palavra-chave, né? Esses alunos, esses 600 alunos que estão sendo formados, eles são uma rede de profissionais em tecnologia TecABC, como você chamou, né? Tecnologias de baixa emissão de carbono. Então, a gente já tem 600 para começar. A Univasf pode ser um centro de referência, né? Que pode replicar esse curso e formar mais profissionais, né? Que podem ser agregados a essa rede. Os professores que se dedicaram à elaboração desse curso, né? E a praticar esse curso, a dar aula, a trabalhar no curso, eles são uma rede. Mas outros profissionais de outras instituições, de outras universidades, podem se somar a essa rede também, né? E a gente pode fazer uma ação integrada, né, de outras instituições. A gente pode tentar captar mais recursos para poder aumentar o número de projetos que a gente está fazendo. A gente pode tentar aumentar a escala dos projetos, né? Por enquanto, nós estamos trabalhando com agricultura familiar, mas existe o médio agricultor no semiárido, existe o grande agricultor no semiárido, né? Alcançar esse público é também importante, né? É mais difícil, né? Mas é também importante. A gente acha que com o tempo vai alcançar. Então, a ideia é pensar em rede, né? Pensar em rede, pensar numa ação concertada, uma ação integrada, né? Para onde não só nós, FBDS, né? Mas outras instituições, e principalmente articular uma rede de instituições aqui no Nordeste, aqui no semiárido, aqui na Caatinga, que assumam essa agenda e que toquem essa agenda com as suas próprias pernas e seus próprios interesses, né? E, nesse sentido, eu estou muito agradecido, né, de ter tido essa oportunidade de pensar esse projeto, desenvolver esse projeto. Eu tenho um agradecimento enorme à FBDS que nos acolheu com essa ideia. Um enorme agradecimento aqui ao pessoal da equipe da coordenação regional, Francisco Campelo, a Fundação Araripe, que está nos dando secretaria, a Univasf, né, a professora Lúcia Marise, que foi extremamente corajosa, né? Desde o primeiro momento que ela ouviu falar dessa possibilidade, ela já levantou o braço e disse: eu quero. Então, a vocês que estão aqui nos ajudando a divulgar esse trabalho, né? E a todos as cooperativas, organizações e associações que estão participando dessa nossa iniciativa. É muito importante também nessa nossa conversa que seja mencionado com toda o agradecimento devido aos nossos financiadores, né? Ao governo britânico, por meio do DEFRA, que é o Departamento de Agricultura deles, né? Ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o gestor financeiro que recebe os recursos do DEFRA e que nos contratou para executar o PRS Caatinga, né? Ao governo brasileiro, ao MAPA, que é o beneficiário final, né, desse projeto, desse experimento, e que vai somar esses aprendizados do PRS Caatinga ao seu programa ABC, Programa Agricultura de Baixo Carbono, né? Que é um programa nacional brasileiro que tem por objetivo
desenvolver essas tecnologias, mas como eu te falei anteriormente, para o grande negócio, né? A novidade nossa é fazer isso com a agricultura familiar, mas é muito importante deixar registrado esse agradecimento para eles também. Eu me sinto muito agradecido por essa oportunidade. Eu agradeço a vocês também por essa entrevista. A gente também agradece ao senhor pela disponibilidade, por estar aqui participando do nosso programa. Nossos agradecimentos também a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.